Olá, galera do terceiro ano. Vamos dar continuidade aos conteúdos e hoje a gente vai falar sobre comunidade e população. Eu me chamo Daniela Costa. E eu, Elielton Messias, pessoal. Pois vamos lá, né? Mas afinal, o que é população, comunidade e espécie? População é o conjunto de organismos de uma mesma espécie que vive em um local específico e em períodos de tempos determinados, como por exemplo a espécie de planta encontrada em uma área de uma fazenda. Normalmente, o estudo de uma população volta-se para o crescimento e suas interações com o meio, e com outras populações também. Uma população, em teoria, pode crescer de maneira ininterrupta. Entretanto, alguns fatores limitam seu crescimento. Esses fatores podem estar ligados ao aumento do número de indivíduos ou com o aumento da temperatura. Por exemplo, o aumento exagerado de uma espécie poderia causar a diminuição de alimento e a morte de uma grande quantidade de indivíduos. Além disso, poderia aumentar a competição com outras espécies, colocando-as em risco. Vamos falar agora sobre a comunidade. Mas antes disso, eu trouxe um exemplo aqui de população, né? Trouxe a população de ipês. Bom, já falando sobre comunidade, né? A comunidade é o conjunto de populações que existem em uma determinada área proveniente, né? Em um determinado período. Uma comunidade engloba todos os organismos vivos de uma região, podendo ser considerada a parte viva de um ecossistema, como, por exemplo, organismos que vivem em um recife de coral. Mas eu trouxe aqui para vocês um exemplo de comunidade, a população humana, que é um exemplo fácil de lembrar, né? Vamos dar continuidade falando sobre sucessão ecológica. Mas o que é uma sucessão ecológica? É a sequência de alterações graduais e progressivas na comunidade de um ecossistema, as quais podem ocorrer uma perturbação ou após o surgimento de um novo habitat. Em uma sucessão ecológica, observamos progressivamente a mudança na composição e na estrutura das comunidades, até que ocorra o estabelecimento da comunidade clímax, ou seja, de uma comunidade estável. A sucessão ecológica, né, ela pode ocorrer de duas formas, que é a sucessão ecológica primária e a sucessão ecológica secundária. Vamos primeiramente falar da sucessão ecológica primária, né, que acontece em ambientes que anteriormente não havia sido ocupado por outros organismos, ou seja, em áreas praticamente sem vida. Essa situação ocorre em afloramentos rochosos, superfícies de área com exposição recente. E aí eu trouxe aqui a fotinha para vocês estarem observando, né, e perceber onde ocorre a sucessão ecológica primária. Já se falando da sucessão ecológica secundária, ela acontece em áreas que já apresentaram uma comunidade. A sucessão ecológica secundária ela pode ser observada em áreas desmatadas e regiões atingidas por furacões. No caso, eu trouxe aqui, né, a foto de uma área desmatada. E a sucessão secundária, né, ela leva à recuperação de uma área desmatada. Então, eu trouxe essa fotinha aqui para vocês terem a noção do que é a sucessão ecológica secundária. E
eu trouxe também o conceito de espécie, para vocês compreenderem um pouco o que é espécie. Espécie é o conjunto de indivíduos semelhante estruturalmente, funcionalmente e bioquimicamente, que se reproduzem naturalmente, originando descendentes férteis, como, por exemplo, Homo sapiens. Homo significa homem e sapiens significa sábio, né? Então, Homo sapiens significa homem que sabe. No geral, existem mais de 20 conceitos de espécies publicadas. Então, eu trouxe aí o conceito de espécie e também trouxe essa ratificação aí dizendo que existem mais de 20 conceitos de espécies publicados para vocês terem uma noção de que não existem apenas o conceito que eu trouxe. Então, vocês não devem focar apenas no conceito que eu trouxe, porque existem aí vários outros tipos de conceito de espécie. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aqui nossa aula. Nós vamos agora falar sobre as interações entre populações de uma comunidade. Pessoal, os organismos de uma comunidade, eles interagem exercendo influências recíprocas que se refletem nas populações envolvidas. As relações ecológicas entre os seres vivos podem ser classificadas, você tem que saber disso, é bem importante, entre interações intraespecíficas, que são também conhecidas aí em alguns livros didáticos, em outros na internet, como homóticas, e as interações interespecíficas, que são também conhecidas aí também como heterotípicas, que são mais um nome aí que vocês vão ver aí na internet ou em livros. Vamos dar continuidade aqui. Nas interações, pessoal, intraespecíficas, elas vão ser classificadas aí em relações harmônicas e desarmônicas. Vocês vão ver que também pode ser positivas, que é conhecida também como positivas, harmônica, e a desarmônica negativa. Nas harmônicas, elas vai ser classificada como a colônia vai pertencer às relações harmônicas, intraespecífica, e a sociedade. E a desarmônica vai ser o canibalismo e a competição. Vamos falar sobre cada uma delas agora. Vamos lá. Na colônia, pessoal, nas colônias são agrupamentos, você tem que saber, que são agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie que se unem de forma anatômica. Então, esses vão pertencer aí nas intraespecíficas, vai estar envolvido aí os organismos, os indivíduos da mesma espécie, trazendo vantagens para outro grupo. E eu coloquei aqui, como vocês observam aqui, o exemplo de coral, que é um exemplo bem que representa colônias, né? E um exemplo que eu coloquei, colônias de bactérias, fungos, e os corais que eu coloquei aqui, que eu acabei de falar. As colônias podem ser, pessoal, de dois tipos, heteromorfos e isomorfos. Vamos dar continuidade aqui. Nós vamos falar agora sobre a sociedade, que são grupos de indivíduos de uma mesma espécie, com divisão de trabalho não restritivas, períodos reprodutivos. Nesse exemplo aqui que eu coloquei para vocês, são um exemplo bem que são as abelhas, né? É um bom exemplo de interações em sociedade, né? Representa bem por quê? Porque cada um vai ter um trabalho aí diferente, né? Na colmeia, né? A rainha, né? Que tem uma função de reproduzir, né? O operário que tem a função de trabalhar, né? Fazer todo o trabalho da colmeia. O zangão, né? Que tem função da fertilização. Então, são trabalhos divididos, porém, são da mesma espécie, mas tem trabalhos aí restritos, né? Trabalho não restritos, quer dizer. Vamos lá, dar continuidade aqui. Agora, nós vamos para as interações, pessoal, desarmônicas. Que são as interações intraespecíficas desarmônicas, que eu acabei de falar, que são as negativas, né? Que vai ter uma perda aí, um dos indivíduos vai ter uma perda, né? Vai ter um prejuízo. No canibalismo é um tipo de relação ecológica em que ocorre entre indivíduos de mesma espécie. Então, nesse canibalismo, eu trouxe aqui como exemplo, aqui na foto, aqui, como vocês observam,
eu trouxe o louva-a-Deus. Quando ele termina aí de fazer aí durante a reprodução, a fêmea vai lá e come o macho. Então, como o indivíduo da mesma espécie, por isso ele é também aí um ato de canibalismo, um bom exemplo, viu, pessoal? Nós temos vários outros também, como a aranha, tem a aranha marrom, que ela, a aranha, não, a aranha marrom não, tem uma aranha viúva negra, que ela também provoca esse canibalismo, né? Tem durante a sua reprodução. Outro exemplo, pessoal, das interações desarmônicas, que são, como eu acabei de falar, negativas, né, para o indivíduo, são a competição. Os organismos de uma mesma espécie competem pelos mesmos recursos que são limitados. Então, um bom exemplo de alimentos, né, a reprodução. Às vezes o indivíduo tem que competir e aí vai gerar um prejuízo aí para um dos indivíduos. E agora nós vamos para as interações interespecíficas, pessoal. As interações interespecíficas elas vão ser divididas em harmônica também e desarmônica. Na desarmônica nós vamos ter o mutualismo, o comercialismo e o inquilismo. Nas desarmônica nós vamos ter o mensalismo, competição, parasitismo e o predatismo. Vamos aqui dar continuidade aqui no nosso assunto. No mutualismo, pessoal, há relações harmônicas interespecíficas em que há troca de benefício entre duas espécies. Então, esse mutualismo vai haver a troca, ambos os indivíduos vão ser beneficiados aí, durante aí esse convívio, né, entre ambas as espécies. Então, um bom exemplo, pessoal, é algumas espécies de algas que eu coloquei aqui, ó. Aqui é uma espécie de alga unicelular que passa por esse processo, deixando acaba fazendo com que beneficie alguns fungos, como assim, eles vão produzir, né, energia, né, açúcares que vai beneficiar esses fungos, e os fungos vão beneficiar como? Vai provocar umidade e essas algas aí vai conseguir sobreviver através dos fungos também. Então, ambas as espécies aí, se vocês observar, estão sendo beneficiadas no mutualismo. Vamos dar continuidade aqui. No comercialismo, pessoal. Essa é a relação harmônica interespecífica em que há trocas de benefícios entre duas espécies. E um bom exemplo, eu trouxe até um exemplo do cotidiano, eu acho que vocês já viram isso muito, a garça, né, ela faz aquela limpeza aqui no gado, né, no boi. O gado tem vários carrapatos, né, parasitas, e ela faz a limpeza. Então, ambas espécies vão ser beneficiadas, né, nessas interações. Por quê? Porque a garça vai estar se alimentando e a vaca vai estar se vendo livre, né, destes parasitas. E nós temos também, pessoal, o inquilismo, que é uma relação interespecífica em que um ser abriga outro, mas sem causar algum dano, né, sem tirar nada desses seres vivos. Então, nós temos aqui as bromélias, né, também são um bom exemplo, que vai em busca de luz, consegue desenvolver sem causar nenhum dano nas árvores, né, no alto das árvores em busca do sol, da luz solar. Então, é outro exemplo de relações harmônicas positivas, né, que não causa nenhum dano a ambas as espécies. Agora nós vamos passar para as relações interespecíficas desarmônicas, pessoal. Aqui vai haver prejuízos, né, para algum indivíduo, para algum dos indivíduos. No mensalismo, as relações em que uma das espécies inibe o crescimento ou reprodução da outra. E um bom exemplo aqui nessa foto é o exemplo das algas. Nós temos algumas espécies que produzem essa maré vermelha, que é conhecida como mar vermelho, né, que é maré vermelha, que é produzido, elas conseguem produzir uma toxina, né, e dar coloração a essa água, e aí os peixes que vão se alimentar acabam morrendo, porque ela é tóxica, né, para os peixes. Então, eles acabam aí morrendo. Então, aqui vai haver prejuízo para uma das espécies, como vocês veem os peixes, né, no exemplo. A competição, pessoal, também é um bom exemplo, e também é um exemplo de fatores que reguladores, é um bom exemplo, é um das interações bem importantes para que haja a
regulação aí no tamanho da população. Na competição é uma relação ecológica em que pode ocorrer tanto entre indivíduos da mesma espécie quanto de indivíduos de espécie diferente, né? Nós temos aí vários exemplos, né? Como leões, né? Que buscam, caçam, né? Acaba buscando suas presas, né? Na competição dos leões mesmo, né? Na reprodução, então é um bom exemplo também de competição. Nós vamos ter agora nas relações desarmônico-parasitismo, uma espécie parasita a outra, o hospedeiro como forma de obter alimento, né? O carrapato é um bom exemplo aqui, ó, parasitando, né, no gado, no boi, e acaba aí fazendo se beneficiando através desse indivíduo, né? Provocando aí, só ele sendo beneficiado no caso e provocando aí prejuízos para outra espécie. O predatismo, pessoal, é uma espécie animal que captura. É uma espécie animal, captura, mata e come indivíduos de uma espécie de animal, né? O predatismo. Então, nós temos aí, né, o guepardo, né, em busca de sua caça. Então, essa imagem aqui representa bem o predatismo, né? Se vocês observarem. Então, são identificações, são representações bem fáceis de vocês pegarem aí. E agora, o que vocês têm que saber, pessoal, isso aqui cai muito em provas, são os fatores reguladores do tamanho da população. Que isso aqui é essencial para que mantenha essa comunhão entre essas espécies, para que as espécies não cresçam, uma espécie cresça mais do que a outra, desenvolva mais do que a outra. Então, esses fatores são de grande importância aí. A competição interespecífica determina basicamente a densidade da população, como certo local, então é um dos fatores. Competição interespecífica é outro exemplo de fatores reguladores. A competição, pessoal, interespecífica pode determinar o controle da densidade das duas populações que estão interagindo, a especialização do nicho ou ainda a redução extrema de uma das populações, podendo levar à extinção. O predatismo, pessoal, é outro fator regulador da população, ajuda a estabelecer o equilíbrio entre as populações envolvidas. Então, é outro fator bem importante aí, quando você vê alguém perguntar a vocês quais são esses fatores, vocês estão vendo aí já falei bem, estou falando bem sobre eles aqui. O parasitismo também é outro fator. O parasitismo são, na grande maioria das vezes, mais específicos que os predadores da obtenção de alimento. Por quê, pessoal? Porque o predador ele vai precisar se alimentar de vários outros seres vivos diferentes. Já no parasitismo, ele pode ser beneficiado apenas por uma espécie. Se beneficia e durante muito tempo se alimenta por uma espécie só, sem precisar estar aí buscando novas espécies diferentes. Então, complementando aí sobre população, a população tem o seu tamanho alterado constantemente em decorrência de diversos fatores. Ela pode diminuir em consequência de morte, ou seja, taxa de mortalidade, ou aumentar em decorrência aí da taxa de natalidade, no caso. Então é isso, gente. E tenham bons estudos.